Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Eu espero que sim. E nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo desta quarta-feira, dia 31 de março de 2021, na sua edição 46.551, onde, na página A16, nós destacamos uma notícia sempre importante. Vamos a ela, então. A página A16, que encontra-se no setor internacional, e nós vamos falar um pouco mais sobre a pandemia do coronavírus, numa reportagem realmente extraordinária, que nos chega através da France Press, do Washington Post e do New York Times. Vejam só, análise produzida por especialistas internacionais e chineses descarta a possibilidade de uma fuga de laboratório, mas diretor da agência da ONU pede nova investigação sobre essa hipótese e critica Pequim por falta de transparência e por limitar o acesso dos investigadores. Segundo a reportagem, a China estaria escondendo a origem da Covid-19. Vamos observar, nós temos olhos na reportagem, nós temos destaques, gráficos e fotos. Então a foto, que é feita num laboratório de virologia na China, diz o seguinte: acesso. Especialistas da Organização Mundial da Saúde, a OMS, chegam ao Instituto de Virologia de Wuhan, no centro-sul do país, o epicentro da pandemia, um dos alvos da investigação que durou 27 dias. O título da reportagem diz o seguinte: OMS, a Organização Mundial da Saúde, aponta origem animal para vírus na China. Estados Unidos e 13 países criticam o relatório, dizendo que a OMS não estaria contando a verdade. Há a declaração de um diretor da OMS em destaque, naquilo que a gente chama olho de reportagem: mudança de tom. Isso, fuga de laboratório, requer mais investigações. Com novas missões, o que estou disposto a implantar. Espero que novos estudos colaborativos tenham como base o compartilhamento de dados de uma forma mais ampla e rápida, declarou Tedros Adhanom, o diretor da Organização Mundial da Saúde. Evolução do vírus, segundo as investigações da OMS. Relatório da OMS conclui que o coronavírus surgiu nos morcegos e se espalhou para os humanos após contato com um animal intermediário que pode ter sido mesmo o pangolim. Vamos lá, gente. Segundo o relatório, que durou 27 dias e foi até a China investigar os casos, os morcegos, eles são portadores da chamada Covid dos morcegos. Existem vários tipos de vírus SARS-CoV-2 carregados por diferentes espécies de morcegos. Porém, há no meio um animal intermediário. Os morcegos tiveram contato com um animal intermediário, que, segundo os especialistas, pode ser o pangolim, já que vírus semelhantes
foram encontrados na espécie. E o homem deve ter consumido a carne do pangolim, ou mesmo outras peças, já que ele é um animal associado à virilidade. Parece que na Ásia, sobretudo no Extremo Oriente e no sul do continente, eles pegam as placas do pangolim, ralam estas placas, fazem um pó e misturam no chá, por exemplo, para aumentar a virilidade do homem, como se fosse um Viagra. Então o animal, perto da extinção, está muito sendo consumido por debaixo dos panos. E parece que foi o morcego que contaminou o pangolim e o pangolim contaminou o homem. Humanos, o SARS-CoV-2 dos morcegos, em contato com outro animal, sofreu uma mutação capaz de ser transmitida para humanos. A gente não pode se esquecer que a capacidade de mutação desse vírus é realmente extraordinária, como poucas que nós vimos na natureza. Até onde sei, nós temos pelo menos 150 variedades diferentes do SARS-CoV-2 agindo em seres humanos. A transmissão para humanos é por contato com o bicho e não necessariamente por comer a carne do animal. Bom, aí depois da gente ter feito todo o suporte da reportagem, vamos iniciar o trabalho com a mesma. A missão conjunta da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que nós, quando eles começaram esse trabalho, fizeram essa parceria com a China, nós fizemos a notícia aqui no Jornal do Masa. É fácil encontrá-lo. Na capa existe escritas da OMS com os diretores, tanto na grafia ocidental quanto em chinês. Então, a missão conjunta da OMS e da China para investigar as origens da Covid-19 indicou que o coronavírus provavelmente foi transmitido de morcegos para humanos por meio de outro animal. O relatório divulgado ontem dá as primeiras respostas sobre o início da pandemia, questão que continua a provocar tensão entre Pequim e o Ocidente. Composta por 17 especialistas internacionais e 17 chinesas, a missão crê que o vírus tenha pulado de um morcego para um animal intermediário e então para seres humanos. Vírus similares, afirmaram, foram encontrados em pangolins, mas entre os suspeitos de serem intermediários também estão o gato, o coelho, o visão e o furão texugo. Então vou repetir, pessoal, não foi somente do pangolim. Eu vou repetir. Vírus similares, afirmaram, foram encontrados em pangolins, mas entre os suspeitos de serem intermediários também estão o gato, o coelho, o visão e o furão texugo. Nós chegamos aqui a fazer uma reportagem onde nós vimos que 70 mamíferos eram candidatos. O texto aqui reduz, mas reduz para um animal doméstico, o gato. A transmissão do vírus através de um animal intermediário é considerada de possível e provável pelos especialistas, que também não descartam a hipótese de transmissão por carne congelada defendida por Pequim, considerando esse cenário possível. Lembrando que são animais consumidos na China, mas que para a maioria do mundo são animais exóticos. Aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, por exemplo, onde nós moramos, não há consumo de animais exóticos no nível de um morcego. Embora
em regiões mais distantes do país, se consuma caça e às vezes de animais com doenças tropicais características. Bem, mas em função da importância do impacto dessa notícia, é claro que nós vamos para um segundo cenário e eu os vejo oportunamente. Um grande abraço, tudo de bom, fiquem bem e eu espero vê-los em breve. Até lá, gente. Tchau, tchau.